Oi pessoal, aqui é o João Flávio e nesse vídeo eu vou apresentar como criar um modelo de simulação usando o ProModel, um modelo simples e rápido. Então vamos usar o ProModel versão estudante e eu vou seguir esse roteiro aqui embaixo, ok? Então, vamos criar um novo modelo, seguindo o roteiro, sempre eu vou seguir esse roteiro. Arquivo novo, adicionar descrição de locais. Então vamos criar um processo como se fosse uma fábrica de móveis. Então arquivo novo, vou criar um arquivo que chama fábrica, as unidades em minutos, distância em metros e as anotações são, eu vou adicionar aqui os locais necessários só como anotações para lembrarmos que o nosso processo é feito por corte, usinagem, montagem, pintura, acabamento, estofamento e expedição. Então em anotações vou adicionar aqui os locais que determinam a criação do modelo. A primeira atividade a fazer, seguindo esse roteiro, é criar os locais, Ctrl L. Então vamos criar os locais, Ctrl L. E agora aqui nós podemos selecionar alguns locais. Habilitar a caixa novo e criar cada local. Depois desabilitar essa caixa novo e renomear os locais e adicionar nome às figuras. Então essa caixinha novo está habilitada e eu vou criar os locais no modelo. Então o primeiro local a ser criado é o corte, depois usinagem, depois montagem. Então vamos criar aqui uma esteira de entrada, por exemplo, né? Uma esteira. E aí cliquem com o botão esquerdo e direito para parar, capacidade infinita. E aí vamos criar o processo de corte, montagem, um corte. A caixinha novo está habilitada. Então vamos criar um corte aqui, usando por exemplo torno, corte. Em seguida usinagem, depois montagem. Então no processo de usinagem poderia usar essa outra figura aqui, usinagem. Depois o processo de montagem, poderíamos usar essa figura, por exemplo. Depois de montagem nós vamos fazer pintura, acabamento. Então a pintura poderíamos usar, por exemplo, uma figura como essa aqui, sei lá, pintura, exemplo hipotético, gente. Acabamento, vamos supor uma máquina para acabamento, e estofamento e expedição. Então estofamento, vamos colocar uma outra máquina aqui. Estofamento e expedição, vamos colocar esse pallet, mini pallet. Então, depois que adicionamos os locais, nós podemos desabilitar essa caixa novo e renomear os locais. Então o primeiro local aqui é de entrada, o segundo local é de corte, vamos seguir aqui, ó, corte. O terceiro, usinagem. Em seguida, montagem, pintura, acabamento. Montagem, pintura, acabamento, estofamento e expedição. Em seguida, renomear esses locais e adicionar o nome às figuras. Então, uma vez que nós já renomeamos esses locais, vamos desabilitar essa caixa novo e vamos adicionar nome às figuras. Então vamos adicionar o nome
a figura de entrada. Vamos adicionar o nome ao porte. Em seguida o nome à usinagem. Selecionem sempre o local antes de adicionar o nome. Montagem. Esse pintura, que não tem nada a ver com pintura, mas é uma brincadeira aqui, é isso que importa, né? Pintura. Em seguida o processo de acabamento. Depois o processo de estofamento. E finalmente adicionar o nome à expedição. Ok. Depois que adicionamos os nomes, podemos colocar contadores ou outros elementos de imagem. Então, por exemplo, minha entrada, ela possui a capacidade infinita, poderíamos colocar a capacidade de 50, por exemplo, usando a regra FIFO, de first in, first out, né, de chegada. E podemos colocar aqui, por exemplo, na parte de entrada, um contador. Então, adicionamos aqui um contador no local de entrada. Da mesma forma, podemos selecionar a região de expedição e adicionar um contador. Na região de expedição, nós podemos colocar uma capacidade também. Por exemplo, 30. Então, nós temos a capacidade de 50 de chegada e 30 de saída. A cada máquina, nós podemos adicionar, depois de selecionar o local, um estado de operação. Então, selecionamos o local com aquele botão novo desabilitado e clicamos nesse botão de estado de operação, que vai nos mostrar quais estados esse processo está durante a simulação. Estofamento. Ok. Em seguida, vamos seguir lá. Adicionar o tipo de ocupação e adicionar a capacidade, por exemplo, adicionando a capacidade e analisando o tipo de fila. Em seguida, criamos entidade, Ctrl E. Então, vamos criar uma entidade que vai percorrer por esse modelo. Ctrl E, ou construir entidade, né? E vamos selecionar o ícone aqui de mesa, por exemplo. Aqui nós aumentamos o tamanho da entidade e poderíamos editar, rotacionar, enfim. Então, selecionamos a entidade que nós queremos no nosso modelo. Depois de selecionar a entidade, podemos criar um recurso. Ctrl R, então nós podemos criar um recurso aqui, um operador, recurso, Ctrl R, e podemos selecionar aqui um tipo de recurso, editar e acrescentar ele ao modelo, no inspetor no exemplo. Depois que criamos as chegadas, arrivals, Ctrl A, depois que criamos o recurso, vamos criar as chegadas, Ctrl A de arrivals, e vamos clicar na sequência de locais na ordem de operação. Então vamos Ctrl A, selecionar a entidade e vamos clicar na sequência de operação que a entidade vai percorrer. Então a cada clique é gerado, o ProModel, né, gera um registro por onde a entidade irá passar. Clicamos em todas as operações, depois criaremos os processos onde a entidade irá passar. Então, vamos criar o processo, Ctrl P, e selecionamos a entidade, vamos criar um novo processo, clique em novo, processo novo, né? E selecione com um clique, depois finaliza o clique em cada processo. Da mesma forma, o ProModel cria um conjunto de registros para mapear a rota desse processo ao longo desse modelo. Finalmente, na expedição, no último processo aqui, nós vamos clicar na expedição e rotear para a saída, isso é importante, para que a entidade saia do modelo. Depois de clicar na origem e destino de cada processo, no último nós vamos clicar no Route to Exit, que é rotear para a saída, e em cada operação nós adicionaremos, através de um construtor de fórmula, um tempo de operação e da mesma forma um tempo de transporte. Então, nas operações, estou subindo aqui para a primeira operação, vamos adicionar tempos de operação. Então, através de clicar no botão operação, construtor de lógica, e vamos usar a fórmula wait, por exemplo, 20 minutos. Polar. Na operação seguinte, wait 15 minutos, por exemplo. Polar. Na operação de usinagem, vamos dizer que ela é um pouco mais rápida,
wait 5 minutos. Na operação de montagem, wait 3 minutos. Na operação de pintura, um pouco mais demorado, wait 30 minutos. Na verdade é até mais, né? Na operação de acabamento, vamos aguardar aqui 10 minutos. 10 minutos. Quando a gente clica em colar, ele vai para o processo em seguida. Na parte de mesa, a gente vai colocar o wait no estofamento, 14 minutos. E expedição, finalmente, wait 20 minutos. Ok. Fechar. Fechamos o consultor de operações. Para cada operação existe uma rota de cada local para o local subsequente. Então, existe uma lógica de movimento que consome também o tempo. Então, nós vamos criar, através do construtor aqui, ó, de lógica, uma move for, por exemplo, 2 minutos de um lugar para o outro. E em cada operação nós temos a lógica de movimento. Então, move for 1 minuto. Na operação subsequente, a lógica de movimento, move for 3 minutos. Na operação de montagem existe uma movimentação de 1 minuto. Esse é um exemplo bem simplório. O objetivo aqui não é criar um modelo real, mas um modelo teórico aqui usando o Promodo, assim. Então, na parte de acabamento, move for 2 minutos, colar. Na parte de estofamento, move for 1 minuto, por exemplo, colar. E expedição, move for 1 minuto também. Ok, então determinamos os tempos de movimentação e de operação de cada um desses processos. Seguindo esse roteiro aqui, a gente vai salvar o modelo e vai, em operações de simulação, vamos determinar o tempo de simulação e selecionar a pausa e início da simulação. Então, nós vamos salvar esse modelo, salvar o modelo como 04, o nome desse modelo 04 fábrica, ok. E aqui nas opções de simulação, nós vamos determinar que o tempo de simulação é de 10 horas e vamos pausar para o início da simulação. Então daremos um ok aqui, após determinar 10 horas de simulação. Já salvamos o modelo e vamos iniciar a simulação, ou executar o F10. Então o modelo está pausado, iniciamos a execução. Então a entidade mesa, ela flui por todos os processos segundo a rota que nós determinamos, e que conseguimos analisar as entidades e os indicadores de capacidade da taxa de chegada, de saída, enfim. Então, vamos acelerar aqui nessa barra superior aqui a simulação, até que chegamos às 10 horas de operação e coletemos as estatísticas. Então vou acelerar aqui a simulação, ok, ele vai gerar as estatísticas. As informações de entidade saíram 617 cadeiras e tem um estoque em processo, enfim. Então aqui no nosso roteiro nós vamos analisar a estatística através dessa atividade da entidade e vamos exibir por esse gráfico horizontal estados dos recursos de capacidade única. Então por esse gráfico podemos ver a taxa de operação dos processos e o percentual que eles ficaram bloqueados, ou aguardando, ou ociosos, né? Então, aqui nós temos algumas estatísticas. Finalmente, a gente consegue colocar, pode fazer outras atividades, por exemplo, como colocar esses valores verticalmente aqui. E percebemos, por exemplo, que as operações de usinagem e montagem estão muito tempo bloqueadas. Então podemos ir no modelo de simulação e fazer alterações. Por exemplo, duplicar a capacidade de recurso. Na parte de corte aqui, por exemplo, nós poderíamos aumentar a capacidade de 2 e usinagem para 2 também, montagem para 2. Se quisermos duplicar o recurso estofamento, por exemplo, eu vou unidade, quantos recursos de estofamento, duplicar, ele vai duplicar aqui na mesma hora aqui no modelo, mas esse não é o objetivo.
que vai poluir aqui a visão. E podemos também alterar o tempo. Então, com essas alterações, executamos uma nova simulação e vemos com recursos com capacidade múltipla aqui, com outras estatísticas, né? Podemos ver aqui as estatísticas das entidades, e o recurso com capacidade múltipla tem outras estatísticas. Então, essa é uma visão simplista, genérica, de como criar um modelo no ProModel de simulação para analisar as capacidades de operações dos processos. É isso aí. Meu nome é João Flávio, mais informações você encontra em joãoflavio.com.br.